fazer uma leitura de campo para os próximos dias, aproveitando esse portal de 12/12 hoje, é um portal de encerramentos e de abertura de ciclos. Fazer com baralho cigano, saiu a carta da Torre. Isolamento, proteção, introspecção. Poderemos nos isolar por insegurança, medos e principalmente por fantasias que criamos. Há momentos em que o isolamento é necessário para autoanálise, reflexão sobre a situação e criar novos objetivos. O perigo do isolamento é permanecer isolado dentro do seu eu. É momento de parar, de reavaliar seus conceitos de vida e quais são os valores reais. 6 de espadas também está junto na carta da Torre. Relações difíceis, incompreensão, estresse intelectual. Então aqui vem bem pontuado a necessidade de introspecção, necessidade de ir para dentro para conseguir ter um melhor discernimento, ter uma melhor clareza do se a vida que a gente está vivendo realmente está sendo vivida em prol do nosso crescimento, em prol da nossa evolução espiritual, em prol da nossa alma, ou se a gente está vivendo simplesmente a partir daquilo que nos é imposto de alguma maneira, externamente, ou vivendo para suprir as expectativas dos outros sobre nós. A carta da cruz, simbolizando o caminho percorrido, dificuldades, lutas, perdas, sofrimento, tristeza, mas também vitória sobre os acontecimentos. Depois desse caminho percorrido com tantas dificuldades, você construiu uma base firme de experiência e sabedoria. Agora está pronta para a nova construção, em cima de valores reais e equilíbrio. Aí está um novo horizonte, um novo caminho de êxito e de felicidade. A reflexão deve estar sempre presente em qualquer situação. Novamente falando de refletir, de olhar para dentro. Agora é o cuidado que deve ter com este aprendizado, como usá-lo com justiça e equilíbrio. Junto da carta da cruz vem a carta de 6 de paus, apresentando triunfo, realização, sucesso, esforço recompensado. Ou seja, foram longos períodos, provavelmente, de dedicação para conseguir solidificar mudanças, para conseguir solidificar não é talvez a melhor das palavras, mas conseguir incorporar mudanças, conseguir tornar elas o nosso novo padrão de resposta, conseguir sintonizar, elevar a nossa frequência numa vibração superior a partir desses novos padrões, deixando aquela ideia de ser do mundo, mas não estar nele, a ideia de vencer o mundo, a ideia de não se deixar, novamente, não se deixar levar pelo inconsciente coletivo, não se deixar levar pelo ego, não se deixar levar por coisas externas que podem estar alheias da nossa vontade. As duas cartas, de certa forma, se complementam bem interessante, a necessidade da introspecção, de se fechar. A carta da Torre, a carta de queda, que é a carta que está alinhada bastante com a questão do portal, quebra de, digamos, de velhas verdades, que a gente vai conseguir enxergar de fato a versão mais apurada da verdade, não mais aquilo que a gente achava que era. Essa necessidade de olhar para dentro para ter essa clareza, esse discernimento, ancorado com a ideia de um caminho. Enfim, sofrimento é uma palavra muito bacana, mas de luta, de nadar contra a maré. E agora a carta do peixe. Dinheiro, sorte, lucros, bens materiais, abundância, realização e sucesso nos negócios, alegria, o trabalho foi compensado. Portas abertas para empreendimentos. Quando o progresso, dinheiro e facilidades estão junto a nós, há o perigo de desconectarmos com o equilíbrio, entrarmos numa sintonia de egoísmo, apego, esquecendo os verdadeiros valores da felicidade. Esta carta pede a reflexão sobre o que está fazendo com o seu sucesso. Junto à carta do peixe vem a carta do rei de ouros. Características, o poder material e determinação nos objetivos que visem a prosperidade e êxito em todo empreendimento. Então agora simbolizando o caminho das 3 cartas, a torre, a cruz e os peixes, a introspecção,
para a gente ter um discernimento bom da nossa luta, né? Cuidado com a introspecção para a gente não se fechar muito dentro da nossa própria mente e começar a criar cenários dentro de cenários imaginários aqui por nossos pensamentos, para a gente não criar a partir da própria criação imaginária, né? Não se fechar muito, não se isolar muito, pedindo sempre clareza e conseguindo sempre se conectar de alguma forma com a natureza, se conectar com outros seres, ou até mesmo falar com pessoas que estão ressoando nesse nosso novo padrão, que estão mais ressoantes dentro dessa nova versão nossa, né? Que foi conquistada com tanta luta e com tanta... Bom, tá vindo só sofrimento, não quero ficar repetindo sofrimento, mas de tanta dor, né? Tanto pesar, tanta incompreensão daqueles que considerávamos ou ainda consideramos entes queridos. E a carta dos peixes simbolizando que isso vale a pena, né? Que a gente chega no sucesso e no lembrete de não cair no egoísmo, né? Também seria uma consequência de se fechar muito para dentro. A gente pode acabar ficando muito egóico, né? Egóico. A gente se fecha muito. A gente acaba... Mas a carta do peixes daí é mais para no sentido material mesmo, né? Para a gente conseguir ir equilibrando o espírito e matéria. Para a gente não ficar iludido pelas conquistas materiais e esquecer do espírito, né? Não esquecer da nossa luta para alcançar esse desenvolvimento enquanto seres humanos dentro desse momento de transição, dentro desse momento de né, ascensão coletiva. Carta do navio, para finalizar a leitura. Necessidade de mudança, novos horizontes, símbolo de viagem da jornada da vida. Para termos sucesso na jornada da vida, necessitamos estar abertos para a renovação, para a mudança. A vida é isso, e se não nos adaptarmos, seremos um navio velho, parado no ponto para a reforma e acabando enferrujado e desativado para sempre. O navio chega com novidades de outros portos, alegrias com sua chegada. O navio avança feliz e com novidades de outros portos, trazendo alegria aos que o aguardam. Um pouquinho prolixo. Essa foi uma aprendizagem necessária, agora novos horizontes. Junto à carta do navio, né, tem a carta dos 10 de espadas. É um período difícil, mas também o término de opressão, de velhos paradigmas para um novo recomeço e novas bases. Então as 4 cartas elas se complementam bem bacana, até com o próprio dia de hoje, né, com o portal 12/12. Carta da torre, da cruz, dos peixes e do navio. Vou só mostrar o desenho delas. Torre, a cruz, os peixes e o navio, mostrando de novo. Elas complementam com o portal, um momento de introspecção para a gente fechar um pouquinho o nosso campo de interferências externas, interferências essas que a gente passou um grande período, digamos assim, né? O que é um grande período? É relativo, mas que a gente passou de uma forma persistente e com muita resiliência, né? Nós mesmos nos reconstruindo, buscando segurança e certeza dentro das nossas próprias inseguranças e incertezas, mas ouvindo um chamado interno de que, de fato, aquele era o caminho, de que por mais que pudesse contrariar e por mais que numa forma superficial, né, pudesse ferir as pessoas, porque esse ferir é simplesmente uma confusão mental dessas pessoas de não próximas de nós, de não nos reconhecer mais como a gente era, né, de não conseguir acompanhar a nossa mudança. Às vezes nem a gente mesmo consegue acompanhar, quem dirá os outros. Então é totalmente compreensível, né, essa confusão, mas isso acaba trazendo aí sim sofrimento para as pessoas que nos cercam, mas né, faz parte. Além daqueles que de fato se rebelam, né, que vão bater mais de frente, que vão de fato ser mais contrários às nossas escolhas, aí não tem muito o que fazer, né? Ficar se explicando de início vai ser a nossa primeira, às vezes nossa primeira saída, mas com o tempo, por bem comum, a gente perceber que não adianta ficar se explicando, a gente só vai se ferir cada vez mais, porque quanto mais a gente cresce espiritualmente, quanto mais a gente relembra quem a gente é,
envolto de pessoas que estão muito adormecidas ainda, digamos, que estão bem distante da própria alma. Elas vão se rebelando mais e mais e vão despejando, né, na gente aquilo que elas guardam de pior, digamos assim, aquilo que elas menos conseguem lidar consigo mesmas, elas vão jogando nas nossas costas e inevitavelmente vai acontecer uma separação, se não física, pelo menos energética, né, há essa necessidade, porque chega a um ponto que é insustentável, né, esse relacionamento chega a um ponto que é insustentável, esse contato de uma forma mais contínua. Aí cada relação vai ter a sua individualidade, né? Cada relação vai ser do seu jeito. O que seria esse contato menos contínuo, se de fato cortar 100%, se de fato reduzir, se de fato na presença de mais pessoas, diante de algumas relações que não são tão bacanas, mas, enfim, aí cada relação é de um jeito. Né? Esses dois momentos representados pela torre e pela cruz. Aí vem a carta dos peixes, né, para nos lembrar, nos exaltar do sucesso que a gente alcança, também material, a partir disso, porque a primeira transformação acontece internamente, depois ela começa a se materializar, né, uma leitura que vem indicar possíveis alinhamentos na parte física também para a nossa vida, né, alinhamentos com a prosperidade, alinhamentos com ganhos mesmo materiais, né? Com maiores confortos, né? Com resultados medidos por ganhos financeiros. E por fim o navio, para consolidar isso tudo, representando a mudança, né? Representando que a importância do fechamento introspectivo, cuidando para não se fechar demais e começar a criar cenários dentro dos nossos próprios cabeça, dentro de próprios cenários imaginados, né? Isso após um período de luta, um período de ficar ali, de fato, né, sendo repetitivo aqui, remando contra a maré, né, quebrando um sistema, quebrando paradigmas dentro do sistema que a gente ocupa, seja no trabalho, seja na família, seja entre amigos, né? A gente veio para essa quebra de paradigmas, carta da cruz simbolizando isso, os peixes simbolizando a recompensa disso, né, agora próxima, depois de um longo período, talvez não de seca, mas de realinhamento mesmo, né? Agora a gente mais realinhado, a gente mais centrado dentro do nosso próprio coração, mais amoroso com nós mesmos e aceitando melhor as coisas como elas são, a possibilidade disso se reverter finalmente também na parte material, na parte física, né? E o navio, né, unindo as três cartas, sendo bem repetitivo, a parte de mudanças, né, dizendo que, simbolizando aqui, representando como esse período de luta, esse período de criação de uma nova versão sua, esse período de lutar contra a corrente, seguido de agora um período breve de introspecção, para a gente conseguir fazer reajustes finais, para a gente conseguir fazer realinhamentos ali que ainda talvez possam ser necessários, trazer para a consciência algumas mudanças que aconteceram, às vezes a gente nem percebeu, a forma como a gente interage com o meio, seja ele familiar, profissional, relacionamento amoroso ou entre amigos, né, de novo, como mudou essa forma da nossa interação, se essas amizades ainda fazem sentido, se já não fazem, né, a questão do desapego, deixar o que já não faz mais sentido, não só de pessoas, mas de roupas, de hábitos, de, enfim, alimentação, horário de sono, entretenimento, tudo isso, músicas que você escuta, essa ideia da introspecção também, né, rever se a nossa própria rotina, se a nossa vida de fato está coesa com aquilo que está se tornando a nossa nova versão, né? Se a gente está conseguindo nutrir esse nosso novo eu de uma maneira bacana, de uma maneira, né, alinhada e harmônica. Vem a parte do navio para trazer esse lembrete das mudanças, do desapego. A carta, enfim, perdão, do navio vem trazendo essa energia de reajustes que podem ser bem necessários e precisos. É isso, a letra.
os próximos dias. Um bom portal 1212 pra gente.